Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo dia do Fórum Nacional de Alergia ao Leite de Vaca. Que bom ter você conosco. Se você não pôde nos assistir ontem, meu nome é Raquel Rigg, eu sou nutricionista, coordenadora do Fórum e mãe de um bebê com alergias alimentares múltiplas. Hoje sim, vamos ouvir a nossa querida Fernanda Maineyer, do Põe no Rótulo. Vamos ouvir a psicóloga Juliana Campos e a Isabel Trindade, do Comendo Melhor. E ao final eu vou trocar umas palavrinhas com vocês. Lembrando que nós vamos ter uma surpresa. Na quinta-feira, às 20 horas, haverá uma aula ao vivo comigo e com a nossa querida Carla Maia do Menu Bacana. Vocês vão receber um novo link na quinta-feira de manhã para inscrição, para que vocês possam fazer perguntas, bater um bate-papo ao vivo com a gente. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês aproveitem o dia de hoje. Foi tudo pensado e harmonizado com muito carinho e dedicação para que você e sua família possam ter boas informações e cuidar melhor das suas crianças ou das crianças que vocês conhecem. Sejam muito bem-vindos. Oi, eu sou a Bel da Comendo Melhor e vim aqui falar de amor. Ao contrário de muitas pessoas que empreendem nessa área de alergia alimentar, eu entrei nesse mundo porque me apaixonei. Não tenho filho com alergia alimentar, não tenho alergia alimentar e não tenho ninguém na minha família que tenha. Comecei a produzir porque na festinha de 2 anos do meu filho eu tive muita dificuldade de encontrar no mercado um buffet que me apresentasse opções saudáveis para oferecer a ele na festa e a eles e a todas as crianças. Como não encontrava, comecei a procurar cursos para fazer, para eu mesma produzir a festinha e conheci a Carla Maia na época. Me encantei, era a primeira vez, era o primeiro curso online de festa que ela estava começando a fazer e eu me inscrevi e me encantei e comecei a entender e conhecer um pouquinho desse mundo de alergia. Na mesma época, num grupo, a gente conversando sobre a festa das crianças e a festa do meu filho, uma mãe virou para mim e perguntou o que eu iria oferecer na festa, porque o filho dela tinha alergia a leite, ovos e soja, e ela queria levar uma marmita para a festa. Eu fiquei incomodada com aquilo. Fiquei pensando que não era certo, não seria legal ele ter uma marmita diferente, ele não comer igual. Eram crianças de 2 anos. Então eu decidi que, além de ser saudável, a festa também seria inclusiva. Então eu fiz, na época não foi 100% da festa, mas quase todos os alimentos ele pôde comer. Fiz um cardápio com todas as opções para as crianças e nela eu dizia o que tinha em cada ingrediente e dei à mãe dessa criança. Assim que eles entraram na festa, falei para ela, eu falei, olha, tudo que tá aqui ele pode comer. Eu mesma fiz, eu mesma produzi e foi pensando nele. A festa foi um sucesso tanto para ele quanto para as outras crianças. Muitos pais viraram para mim e falaram, nossa, Bel, minha filha não costuma comer comidinha em festa e ela adorou brigadeiro, adorou os salgados, adorou a mesa com frutas. E aí aquilo começou a me deixar cheia e feliz. E no final da festa, a mãe desse amiguinho veio me abraçar e agradecer por essa inclusão. Aquilo mexeu muito comigo, porque era um mundo que eu não conhecia, que não fazia parte do meu dia a dia, mas que despertou em mim um sentimento que foi avassalador. Eu quis mais do que simplesmente produzir comidas mais saudáveis. Eu quis mais do que ensinar meu filho a comer melhor. Eu quis mostrar para ele e para todas as crianças que elas podiam sim comer, estar juntas, se abraçar e estar inclusas no mesmo movimento. Porque toda família tem, final de ano a gente se reúne em volta de uma mesa. Quando a gente tem amigos e a gente combina para sair, normalmente a gente se reúne em volta de uma mesa, de um restaurante, de um bar, numa mesa de casa. Aniversário, a gente está sempre reunido. Então, a comida, além de sustentar o nosso corpo, ela também é uma forma de agregar, de unir, de amar,
né? E como deixar aquela mãe que está amamentando fora disso? Como deixar aquela criança que tem uma alergia alimentar fora desses momentos ou se sentindo simplesmente excluída porque não pode? Não pode e não tem opção e não tem o que comer. Então eu comecei a fazer cursos, né? Comecei a me dedicar a isso e comecei a abraçar essa causa como minha. Então, toda vez que tinha alguma festa na creche, eu e essa mãe, a gente se unia para perguntar o que teria e o que a gente podia levar igual para o meu filho e para o filho dela. E assim, a gente teve um abraço da turma muito grande. Então, todas as festas, ou a maioria das festas da turma, sou eu que faço. E eu que faço de modo com que todos possam comer a mesma coisa. De modo que todos possam se sentir abraçados e unidos e felizes e comemorando. E com isso, eu comecei a receber amor, né? E não tem outra palavra, porque é amor, é carinho, é troca, é respeito, é empatia pelo outro, né? E eu acho que da mesma forma que eu entrego isso, eu recebo muito isso de volta. E com o passar do tempo, eu fui tendo muito contato com as minhas mães, porque eu gosto de falar, então eu acabei aprendendo muito com elas. Muitas das coisas eu nunca tinha ouvido falar, muitas das alergias eu nunca tinha conhecimento de como substituir, de como. Então eu fui aprendendo com elas coisas até mesmo do meu dia a dia, da minha produção, do meu parar para pensar. Então hoje eu tenho para minha vida pessoal uma outra forma de olhar o alimento, uma outra forma de analisar rótulo, uma outra forma de saber mesmo se aquilo é saudável para o meu filho ou não. Embora ele não tenha alergia, ele tem uma opção saudável de vida, eu tenho uma opção saudável de vida. Então a gente se preocupa com a leitura do rótulo. Eu oriento muitas mães em relação a isso. Eu sempre falo, dá uma olhada no rótulo. Não deixe de amamentar seu filho porque ele tem uma alergia alimentar, isso é tão importante. Você vai amamentar por tão pouco tempo diante do tempo de vida que ele tem. É um momento tão especial. Então vale a pena você se privar ou você entender o que você pode e o que você não pode comer, né? Sempre muito importante a orientação de um alergista, a orientação de um nutricionista. É sempre muito importante você ter um grupo de apoio e pessoas com quem você possa conversar. E aí você vê que isso é muito comum. E é muito comum também as pessoas não terem esse abraço, esse carinho, esse amor, essa troca, essa empatia que é tão importante no momento que você se sente sozinho, entendeu? Então, quando eu falo que a Comendo Melhor é feito com amor, que tudo que eu produzo tem muito carinho, tem porque eu amo o que eu faço. A Comendo Melhor, ela não nasceu de uma necessidade minha. Ela não nasceu de uma necessidade do meu filho. Ela não nasceu de uma angústia de uma mãe que ia nas festas e o filho não tinha o que comer. Não foi isso. Ela nasceu de um olhar para o outro. Ela nasceu de um momento onde eu parei e olhei para o próximo e vi que ele não tinha onde se encaixar porque a sociedade não tem esse abraço coletivo a essas pessoas que são minoria. Então, eu comecei a querer desenvolver e a querer levar isso adiante. Então, foi uma bandeira que me abraçou, foram pessoas que me acolheram, foram mães que acreditaram no que eu estava fazendo e no que eu podia fazer. Então, quando eu falo que é amor, é porque não tem outro sentimento. É isso que a Comendo Melhor ela leva, né? É uma possibilidade de você estar incluso naquele momento aonde o que tem em volta de você é família, amigos, é amor, né? Então é muito importante as pessoas entenderem que a alergia alimentar é uma coisa séria. A gente não tem porque a gente quer, do mesmo jeito que a gente não é pequenininho porque a gente quer, do mesmo jeito que a gente não tem problema de visão porque a gente quer. A gente tem alergia alimentar porque o nosso corpo
corpo é assim. Então, se o nosso corpo é assim, se o nosso corpo reage dessa forma, quem está em volta da gente tem que aceitar e abraçar e amar e tentar desenvolver, porque isso é importante. E a vida, ela continua. Hoje o amigo do meu filho, ele já não tem mais alergia a leite, né? Ele agora já tolera, ele agora tem alergia somente a ovo. Então você vê que é algo que é constante, que é algo que é movimento. Então tem crianças que, com o passar do tempo, elas não reagem mais. Então é algo que a gente tem como abraçar, que a gente tem como acreditar, né? Isso é muito importante. Não é algo que se desespere, porque tem solução. A gente tem paliativo, a gente tem como ajudar, a gente tem como abraçar. E hoje existem tantas cozinheiras inclusivas que podem ajudar. Então ninguém tá perdido. A gente sempre fala, quando alguém me pergunta: ai, Bel, mas eu tô no Nordeste, você tem alguém? A gente tem. Tem no Nordeste, tem no Norte, tem no Sul, tem no Sudeste. Quando eu não posso atender, eu indico outras pessoas aqui no Rio que possam. Então a gente tem uma gama, a gente tem pessoas que estão abraçando e que estão entendendo a importância desse amor, a importância dessa inclusão, a importância desse movimento e a importância da gente falar, porque é muito importante a gente falar, a gente comentar, a gente levar a informação. Por isso a importância desse congresso, por isso a importância da gente comentar sobre alergia, por isso a importância da gente mostrar o que está acontecendo, quais são os sintomas, o que a gente pode fazer, quem procurar, o que você pensar. Tem tantas receitas na internet, tem tantas pessoas que dão cursos, tem tantas pessoas que simplesmente te escutam. Às vezes eu recebo mensagens de mães que querem simplesmente conversar comigo. E eu adoro, porque essa troca faz com que mais e mais vezes esse mundo entre para mim de um jeito de me trazer mais conhecimento pessoal por uma causa que eu conheço, mas que não é minha, né? Então, quando a gente fala que é amor de verdade. E esse amor, ele tem que emanar para todo mundo, né? Então, eu hoje amo o que eu faço, a Comendo Melhor é a base de amor, né? É a base de amor às crianças, às mães, às pessoas, a todos que me procuram. E isso é algo que é muito importante, né? Então, o conhecimento, ele tem que estar mais propagado, a gente tem que falar do assunto, a gente tem que conversar e tirar dúvida e perguntar sempre quando você for comprar um produto, e perguntar sempre a origem dos ingredientes, e perguntar sempre como é produzido, e não fique com vergonha e não se sinta excluído, porque a gente tem como abraçar todo mundo, a gente tem como abraçar o Brasil inteiro, porque além de tudo, a inclusão é amor. E é isso que a gente tenta trazer todos os dias aqui. Muito prazer, eu sou a Bel da Comendo Melhor. Vem com a gente trazer amor para esse Brasil, gente. Olá, eu sou Fernanda Mainier, sou advogada e sou uma das coordenadoras do movimento Põe no Rótulo. O Põe no Rótulo surgiu em 2014, quando famílias de alérgicos, verificando a necessidade que se tinha de se alimentar seus filhos com segurança, diante da falta de informações nos rótulos, resolveu buscar, junto à Anvisa, a regulamentação da rotulagem dos principais ingredientes que causam alergia alimentar. Era muito comum naquela época a gente viver a falta da informação e a insegurança na hora das compras. Quando a gente ia ao mercado, a gente encontrava produtos que não informavam a presença dos principais alimentos que causam alergia. Era muito incomum a gente encontrar nomes técnicos como whey, lisozima, caseinato, letra pequena, área de torção, área de selagem, aquele lugar onde você abre a embalagem para poder conseguir ler alguma coisa. Às vezes a informação simplesmente não constava e havia uma grande insegurança em relação à contaminação cruzada e ao risco de poder conter algum desses ingredientes em razão do processo de produção.
Naquele ano, então, essas famílias se reuniram, começaram a batalhar bastante nas redes sociais e também fora delas. A gente conseguiu bastante visibilidade, atraiu a simpatia e o apoio de diversos artistas, de celebridades, conseguimos matérias em rádio, jornais, revistas, televisão, fizemos bastante barulho e a Anvisa deu início a um processo para regulamentar e trazer a obrigatoriedade de que os rótulos informassem acerca desses ingredientes. Foi preciso consulta pública, audiência pública, várias reuniões, muitas viagens, muita conversa, muito barulho, até que em junho de 2015 a RDC 26, a Resolução de Diretoria Colegiada número 26 de 2015 foi aprovada por unanimidade e ela determinou que os rótulos, a partir de um ano, um prazo de um ano de adequação para que as empresas mudassem todas as suas embalagens, todos os rótulos passassem a informar após a lista de ingredientes em caixa alta, letras maiúsculas, sempre em negrito, sempre em cor contrastante com o fundo dos rótulos dos alimentos e numa área de fácil leitura, não pode ser nessas áreas escondidas da embalagem. Então, após a lista de ingredientes, se aquele alimento tiver na sua composição um dos 8 ingredientes que pertencem, algum dos ingredientes que pertencem ao grupo dos 8 principais alergênicos, precisa vir escrito alérgicos, contém, e aí vai especificar quais desses grupos vão estar presentes. O que significa o pode conter que a gente tanto encontra nos rótulos? O pode conter significa o risco de contaminação. Quando um produto ele é feito no mesmo maquinário ou mesmo na mesma fábrica, dependendo do processo de produção, dependendo do tipo de produto, por exemplo, produtos de difícil limpeza como um chocolate, ou produtos em pó, onde aquela suspensão do pó fica por todo lado, são produtos que estão muito sujeitos a essa contaminação, outros menos, mas o fato é que essas empresas, se elas não garantirem que não haverá essa contaminação, elas precisam informar nos rótulos, o pode conter. Vai depender do lote, vai depender do processo. Elas não podem usar isso como uma forma de se eximir de qualquer responsabilidade. Esse uso tem que ser consciente, tem que ser correto, É quando essa informação ela é feita de forma séria, e assim que a gente acredita que as empresas estejam fazendo em sua maioria. Ele é um risco importante que precisa ser informado. Se eu compro um produto que é feito no mesmo maquinário de outro, que leva aquele ingrediente que eu não posso comer, não posso dar para o meu filho ou para minha filha, eu preciso ser informada, porque a depender da sensibilidade, a depender da recomendação que eu tive do meu médico, eu não vou poder comer, eu não vou poder dar para ele ou para ela esse alimento. Então essa informação é imprescindível. A gente costuma comparar esse tipo de informação com a informação que a gente encontra às vezes numa estrada, onde vem uma placa dizendo que pode acontecer de você encontrar animais silvestres, por exemplo, naquela estrada. Então que é perigoso se você parar o carro ali ou resolver sair do carro ali. Ou seja, você vai sempre encontrar o animal naquela estrada? Não necessariamente, mas existe um risco. Então a gente precisa estar ciente desse risco para saber o que vai fazer. O rótulo, ele vai ter esse papel, ele vai ter o papel de informar o consumidor aquilo que ele realmente contém em linguagem clara e acessível, e ele vai indicar também aquilo que ele pode conter em relação do risco. E o que a gente vai fazer com essa informação? A gente, dependendo da alergia que a gente tiver, que o nosso filho tiver, aquela pessoa que a gente cuida, a gente vai comprar o produto, a gente vai ler o rótulo antes, a gente vai, com a orientação que a gente recebeu do profissional de saúde, decidir se a gente compra ou não aquele produto. Lembrando que sempre em caso de dúvida, a gente deve entrar em contato com o serviço de atendimento ao consumidor da empresa para esclarecer qualquer questão. Se a gente identificar qualquer erro na embalagem, seja em relação a um ingrediente que deixou de ser destacado no alerta para alérgicos, seja em relação ao excesso de informações, às vezes vem uma informação a mais, seja se há dúvida realmente em relação ao pode conter, tanto em relação à ausência ou à presença dessa informação está incorreta,
a gente identificando qualquer erro, e principalmente se essa identificação, não importa se ela foi na hora da compra ou se ela foi após uma reação alérgica, sempre que a gente verificar que houve erro ou que há possibilidade de erro nessa embalagem, a gente deve denunciar a Anvisa através do canal que ela tem de atendimento aos cidadãos. Ela tem uma ouvidoria no seu site, e essa informação a gente passa para ela com foto do produto, descrevendo ali um pouco a situação, para que ela possa averiguar e possa intimar essa empresa a corrigir esse problema. E nosso papel enquanto consumidor e cidadão e cidadãs é esse. A gente tem hoje uma norma muito importante, uma norma que mudou a vida de quem tem alergia alimentar. Era muito complicado antes de 2015 fazer compras no mercado, era muito complicado a gente chegar no mercado na hora da compra, às vezes um final de semana, às vezes um feriado, e a gente não tem a informação que a gente precisava. Nem sempre um saque de empresa aceita uma ligação de celular, nem sempre aceita fora do horário comercial, e a gente precisa dessa informação do rótulo. Então, essa conquista, eu acho que esse era o principal desafio que as famílias e quem convive com alergia alimentar encontrava, né? A gente tem fome, a gente precisa se alimentar, no caso de uma mãe que amamenta, a gente precisa alimentar os nossos filhos que têm alergia. E a gente não tinha essa informação. A gente vive num mundo industrializado, a gente vive num mundo onde a gente precisa fazer compras no mercado, ainda que a gente adote uma alimentação saudável, com alimentos minimamente processados e in natura, a gente tem também ingredientes culinários que podem conter algum determinado alergênico. Então essa informação ela é imprescindível para qualquer alérgico alimentar. Esse alerta para alérgicos, ele é obrigatório nos alimentos previamente embalados na ausência do consumidor. A gente não vai encontrar isso em restaurantes, em padarias, em produtos fracionados. E aí, nesses casos, o cuidado precisa ser redobrado. A gente precisa conversar com quem produz, com quem é o gerente do estabelecimento, de forma que a gente possa garantir a segurança na hora da compra. E lembrando sempre, na dúvida, não compre. É ler o rótulo sempre, é ler o rótulo em qualquer circunstância. A gente, mesmo um produto que a gente está acostumada a comprar, ele precisa ser lido toda vez que a gente for adquirir, porque ingredientes mudam. As empresas muitas vezes mudam a composição, passam a colocar um ingrediente diferente ou retiram um ingrediente e mudam também o processo de produção. Então, às vezes a gente passa a encontrar um produto que passou a alertar o pode conter, ou então um produto que antes alertava o pode conter, hoje não alerta mais. Nesses casos, sempre válido, né? Quando a gente identifica essa mudança, entrar em contato com o fabricante para saber o que aconteceu e evitar situações que a gente possa expor nossos filhos e alérgicos alimentares ao risco, especialmente naqueles casos em que o risco é de uma reação mais grave, de uma anafilaxia. Então, lembrando que se hoje a gente tem informações nos rótulos dos alimentos nos mercados, existem ainda desafios em relação a alimentos em outros lugares. Então, toda vez que a gente for viajar de avião, por exemplo, não existe essa obrigatoriedade da informação. Muitas vezes a gente encontra produtos oferecidos nos aviões sem sequer uma lista de ingredientes. E também mesmo voos em que há a possibilidade de você solicitar uma refeição especial, nem sempre as opções oferecidas pelas companhias aéreas são adequadas para restrição, e ainda que a empresa se comprometa a entregar uma refeição especial, existem muitos relatos de refeições que vieram com erro, e estando já num voo com uma altitude elevada e a milhas de distância de algum local, a gente não tem outra opção. Então, a recomendação, no caso de uma pessoa que vai viajar, é sempre entrar em contato com a companhia aérea para saber o que ela pode levar no avião, de que forma precisa ser acondicionado, de forma que, especialmente em voos mais longos, haja uma opção de alimentação para aquele alérgico que vai viajar. Existe também, em relação aos restaurantes, o cuidado é constante. Restaurantes também não são obrigados a informar a composição dos seus pratos e também a questão do risco de contaminação. Nesse caso, é sempre importante conversar com o maître, com o chefe, com o gerente,
com quem for responsável pela cozinha, alertar não só em relação à composição, mas também ao modo de preparo. A questão da contaminação nos restaurantes acaba tendo uma importância maior. É preciso verificar em cada caso, porque cada alérgico tem uma sensibilidade. Alguns conseguem se alimentar fora de casa com mais facilidade, outros precisam estar sempre levando consigo uma marmita, né, uma opção mais segura. E nunca esquecer de estar sempre acompanhado da medicação de emergência, tanto nos voos, nas viagens, quanto nas refeições, em restaurantes, em food trucks, em lanchonetes. É sempre importante não só perguntar sobre o processo de feitura daquela refeição, mas também a sua composição e também, em todo caso, prescrito pelo médico, ter sempre consigo a medicação de emergência. Esse cuidado na hora das compras, ele precisa ser constante, precisa ser diário e ele precisa ser continuado dentro de casa. Então, quando a gente chega em casa com as compras, é preciso separar aqueles alimentos, aqueles ingredientes, aqueles produtos que são do alérgico e daqueles que não são. É ideal que em casa a gente tenha uma prateleira separada para guardar esses produtos, para evitar também a contaminação dentro de casa. Na hora do preparo das refeições, a pessoa que for responsável por esse preparo precisa ser orientada de que primeiro a comida do alérgico precisa ser feita, para só então a comida do restante da família. É preciso verificar com o seu profissional de saúde se há necessidade de utensílios e objetos de cozinha separados ou não. De qualquer maneira, é sempre bom tomar cuidado com objetos porosos, como madeira, plástico, objetos de difícil higienização, como liquidificadores, pás de batedeira. Então, procurar usar vidro, inox, materiais lisos, né, que possam ser facilmente higienizados. Essa higienização também precisa ser feita sempre com muita atenção, para evitar que restos de comida possam contaminar outras refeições. Na hora do preparo, também sempre na hora do fogão, né, preparar primeiro a do alérgico, para só então entrar com a alimentação de outra família, do restante da família, porque uma refeição pode respingar na outra. Então esse cuidado é importante. A mesa também, sempre evitar a troca de colheres, que alimentos possam ser trocados na hora da refeição. E para garantir, né, de que a gente não tenha nenhum tipo de ingestão acidental, mesmo dentro de casa. Ainda falando em viagens, a preocupação não é só durante os traslados, né, os voos. No caso de viagens de carro, é mais fácil da gente levar uma comida condicionada de forma correta para ser consumida durante o trajeto. Quando a gente for viajar para algum lugar, algumas famílias têm optado por lugares que têm uma cozinha à disposição, seja através de um apartamento, uma casa alugada, uma parte hotel, ou mesmo alguns hotéis oferecem essa opção. Sempre ler o rótulo mesmo nas viagens, nunca deixar de ler. No caso de hotéis e lugares onde a comida vai ser produzida pelo estabelecimento, vale a mesma regra dos restaurantes: falar com o chefe, falar com o responsável pela cozinha, o nutricionista, sobre as restrições, o que pode, o que não pode, o modo de preparo, para poder curtir a viagem e estar sempre em segurança. É sempre bom verificar também, levar dados do plano de saúde se houver, verificar os hospitais de referência da região para o caso de uma emergência. A medicação do alérgico sempre levar com toda a prescrição, de preferência levar já a medicação, mesmo aquela medicação que a gente consegue encontrar facilmente no Brasil nas farmácias, se for o caso da prescrição, a gente já levar, verificar a data de validade dos medicamentos e ter tudo isso acondicionado sempre na bagagem de mão. Não adianta a medicação ficar na porta-mala do carro ou no bagageiro do avião, porque no caso de uma emergência a gente não pode usar. Nesse caso das medicações para viagens de avião, é possível levar essa medicação a bordo. Normalmente a gente precisa acondicionar ela num saco com fechamento, um saco transparente que facilmente possa ser verificado com raio-x, sempre acompanhado da prescrição médica. Um desafio muito grande que as crianças e adolescentes com alergia alimentar enfrentam, sem sombra de dúvidas, é a entrada na escola. A gente sabe que para algumas famílias
essa tarefa tem sido bastante complicada, seja na rede pública, seja na rede particular. Existem, infelizmente, escolas que resistem à própria questão da medicação, à questão da alimentação, da forma como é feita. Escolas públicas, às vezes, não seguem a legislação que as obriga a fornecer uma alimentação adaptada e adequada para aquele alérgico. Nesse caso das escolas públicas, sempre é possível recorrer aos órgãos de denúncia, Ministério Público, ao próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para que a gente possa encontrar caminhos para que a legislação seja cumprida nessas escolas. Nos casos das escolas particulares, embora elas devam seguir as mesmas diretrizes estabelecidas para as escolas públicas, a gente sabe que nem sempre isso acontece. Às vezes há uma dificuldade muito grande das famílias em relação às escolas. O melhor caminho sempre é o caminho da conversa, do diálogo e da parceria. Existem muitos relatos de famílias que encontraram num primeiro momento dificuldades, mas quando levaram o caso e conversaram e trouxeram mais informações, aquela escola se propôs a adaptar à realidade. É sempre bom verificar como funcionam as refeições na escola, se a refeição é fornecida pela escola ou fornecida pela família. Quando é fornecida pela família é mais fácil, claro, mas sempre é preciso ter o cuidado, e aí vale para toda a situação, na hora que a refeição é feita na escola, como as crianças ficam sentadas à mesa, se elas aquela troca que às vezes acontece especialmente com crianças pequenas, isso precisa ser conversado com os professores, com os responsáveis na escola. E quando a refeição é fornecida pela escola, é preciso conversar em relação à leitura de rótulos, ao modo de preparo, a relação aos utensílios, e tudo isso, com uma conversa franca, aberta, é mais fácil da gente conseguir uma solução. Em relação aos alimentos fornecidos pela família, é sempre bom que os potes e a merendeira, né, os utensílios que são levados pela criança, que eles tenham uma identificação bem clara, né? A gente pode pedir para que eles sequer sejam lavados na escola, né? Que eles voltem para casa e a gente mesmo faça higiene. Então são vários pequenos cuidados que a gente pode tomar que vão facilitar a vida escolar em relação aos cuidados com a alergia alimentar. Também é sempre importantíssimo que se tenha um relatório médico indicando qual é a alergia, quais os tipos de reações que essa criança costuma apresentar, o que fazer no caso de uma reação alérgica, que medicação usar, em que dose, telefones de emergência, tanto do médico quanto da família, e principalmente ambulância e hospitais de referência da região, se for o caso de se transferir. O que fazer na hora de uma reação alérgica, como agir. Todas essas informações são importantes. Normalmente as escolas oferecem uma ficha médica para ser preenchida pela família. Levar essa ficha para ser preenchida junto com o médico é algo que ajuda bastante nesse processo. Ter o relatório médico assinado e carimbado, tudo isso vai facilitando o processo para que essa criança e esse adolescente frequente a escola com mais segurança. A gente sabe que, infelizmente, existem casos de recusa de crianças ou mesmo de reações que acontecem durante a escola porque houve uma falta de cuidado ou mesmo de conhecimento do que deveria ser feito por conta de uma reação. Então, em todas as etapas do alérgico na escola, a gente precisa estar sempre em contato, sempre informando e sempre ajudando para poder criar uma parceria. E quanto mais a gente falar de alergia alimentar, quanto mais a gente trouxer esse tema para o público, quanto mais informação a gente trouxer, a gente vai aumentando a conscientização das pessoas. E quem convive com alergia alimentar não são só as famílias, né? Toda a comunidade escolar hoje, em qualquer escola, vai conviver com alérgico alimentar, porque a alergia alimentar está crescendo, está aumentando, a gente encontra cada vez mais crianças apresentando algum tipo de alergia, as alergias estão ficando mais persistentes, ou seja, elas estão durando mais tempo, alergias que costumavam passar na infância estão indo até a adolescência, às vezes até a idade adulta, e as reações também têm ficado mais graves, né? Então, quanto mais a gente falar sobre tudo isso, mais as pessoas vão compreender, entender o problema e acolher
o alérgico, sua família, nos diversos setores da sociedade. A anafilaxia é a forma mais grave de reação alérgica e pode matar. Pode ocorrer não só em razão da alergia alimentar, mas também em razão de outras alergias, como medicamentos, insetos e látex. A adrenalina é o medicamento mais indicado e capaz de evitar a evolução do quadro de anafilaxia. Existe uma indicação para alguns casos de alergia e com esse risco mais grave de anafilaxia, onde o paciente normalmente é mediado por IgE e ele está em dieta daquele alimento já há algum tempo e a gente sabe que ele corre um risco de ter uma anafilaxia. A anafilaxia, o paciente pode ter sempre ter tido reações leves, pode apresentar um quadro de anafilaxia, segundo os médicos têm alertado sobre esse problema. E como aquele que já teve um quadro de anafilaxia, ele corre um risco ainda maior de apresentar novamente. Então, nesses casos, se indica que o alérgico ele tenha caneta de adrenalina autoinjetável. O que é isso? Eu estou com aqui alguns modelos de fabricantes diferentes dessas canetas. No caso da adrenalina, a adrenalina é uma droga bastante conhecida, eficaz, aprovada e que tem esse poder de reverter um quadro de anafilaxia. Só que no Brasil a gente encontra ela na forma hospitalar, em ampolas, onde aquele profissional que irá aplicar a adrenalina, ele vai quebrar essa ampola, vai aspirar numa seringa a quantidade correta de adrenalina para aquele peso de paciente, vai fazer a aplicação e o risco de você dar uma dose maior ou menor, é alto e por isso precisa ser feito por profissionais habilitados e é por isso que essa adrenalina também a gente não consegue comprar em farmácias, ela só se encontra em ambientes de emergência médica. Lá fora, a gente tem em diversos países esse dispositivo, um desses dispositivos aqui. Eu vou pegar um deles para fazer uma demonstração. O dispositivo ele já contém uma dose pré-preenchida de adrenalina conforme o peso do paciente. Normalmente você tem uma versão para crianças e uma versão para acima de 30 quilos, normalmente. Dependendo do fabricante, tem até mais de 2 versões. E qual é a grande vantagem de você ter essa caneta, caso você seja um paciente de risco de anafilaxia e tenha essa indicação? Uma vez identificado os sintomas de anafilaxia, você vai fazer uma aplicação. Essa aplicação pode ser feita pelo próprio alérgico, dependendo da idade dele, ou pode ser feito pela pessoa que está responsável por ele, de forma bastante prática, rápida e segura. Nesse modelo aqui, por exemplo, você vai tirar o lacre, que fica desse lado, e vai fazer uma aplicação. Eu vou tentar levantar aqui um pouquinho. Vai fazer uma aplicação na coxa, na lateral da coxa, e aí você vai fazer uma pressão. Eu vou levantar aqui a minha perna, você vai fazer uma pressão e vai fazer um clique, e aí você vai aplicar a medicação. Isso é muito simples, é muito fácil, porque você não precisa dosar nenhum medicamento, você não precisa manipular nenhuma agulha, você não precisa pensar muito, você só precisa identificar que aquela é uma reação de anafilaxia e que então você precisa utilizar a caneta. Junto com as canetas de adrenalina, é preciso ter um plano de ação para saber como agir em casos de emergências. Você pode encontrar um modelo no site do Põe no Rótulo, www.poenorótulo.com.br. Normalmente se recomenda que o alérgico tenha um par de canetas, porque muitas vezes é preciso fazer uma segunda aplicação da caneta, dependendo da indicação médica, 5 a 15 minutos depois. E o paciente precisa sempre ser removido, a pessoa que teve reação alérgica e que recebeu a dose de adrenalina autoinjetável, ser removida para um serviço de saúde de emergência para que seja dado continuidade no tratamento. Muitas vezes uma reação anafilática ela é seguida por uma outra,
que se chama reação bifásica, onde ele vai ter uma outra reação de anafilaxia, às vezes até mais forte, então por isso ele precisa ser sempre removido para ficar em observação e poder ser atendido caso isso ocorra. Mostrando aqui alguns outros modelos. Esse modelo aqui é um pouquinho diferente, você retira a tampa, isso aqui são canetas de teste, não tem medicação nem agulha, mas você retira a tampa e faz a mesma coisa, aplica na lateral da coxa. Esse outro modelo tem sido, pelo que a gente tem visto ultimamente, ele tem sido muito comprado pelas famílias. Ele é um modelo que exige 2 etapas. Você tira um primeiro lacre aqui de cima, depois você tira o segundo lacre e depois você vai fazer a aplicação. Normalmente, para todas essas dispositivos, existe um folheto explicativo que vem com o próprio produto. Na internet a gente encontra vídeos explicando como se aplica essas canetas. O próprio põe no rótulo, na sua página no Facebook e no seu canal no Instagram, ele tem vídeos explicativos do uso dessa caneta, de algumas dessas canetas. E essa é uma medicação que salva vidas e ela é muito importante para o alérgico. E como é que a gente faz, né? Qual é o alérgico que precisa ter esse tipo de caneta? O alérgico que precisa ter esse tipo de caneta, como foi falado, é aquele que tem o risco de sofrer esse tipo de reação. Aí o profissional de saúde, o médico, ele vai, após ele diagnosticar a alergia, à medida que ele acompanha a alergia daquele paciente, de acordo com a história clínica desse paciente, ele vai indicar que esse paciente tenha um par de canetas de adrenalina e vai indicar qual é a dosagem correta de acordo com o peso dele. Como é que se faz para ter uma caneta de adrenalina? Acho que esse é hoje o maior desafio da alergia alimentar e de outros alérgicos que precisam dessa caneta. Infelizmente, essa caneta ainda não está disponível no Brasil para se comprar em farmácias como a gente encontra em outros países. Então, o que os alérgicos que têm a prescrição dessa caneta precisam fazer? Eles precisam, existem algumas formas em que ele adquire essa caneta. Pessoas que têm a oportunidade de viajar para outros países ou tem uma pessoa que possa fazer isso, levando a prescrição médica brasileira em alguns países que aceitam essa prescrição brasileira, não são todos, é possível muitas vezes comprar e trazer para o Brasil sempre numa quantidade para uso próprio. Existem importadoras, essa é a maneira mais fácil de se adquirir. Não a mais barata, infelizmente, porque esse não é um produto barato, mesmo comprado lá fora. Mas as importadoras tem várias, a gente encontra uma lista delas no site do anafilaxiabrasil.com.br. E aí você manda a sua prescrição, uma cópia da receita, e eles vão então colocar quais as que eles têm disponíveis e qual o valor delas. Você faz o pagamento e eles entregam na sua casa, às vezes o prazo 20, 30 dias. Também não é algo imediato, porque essa caneta vem de fora. E quem não tem dinheiro para pagar essa caneta, realmente ela não é barata, ela tem uma dose única e ela tem validade de 1 ano, normalmente. Como que as pessoas que não têm acesso, elas podem fazer? Aí, nesse caso, elas precisam recorrer à justiça, procurar a defensoria pública da sua cidade para poder verificar a melhor forma de adquirir esse medicamento. O melhor caminho para a gente trazer essa medicação para o Brasil, certamente, é que essa medicação, que esses fabricantes venham para cá, façam todos os testes que a Anvisa exige para que o medicamento possa ser aprovado no Brasil, e eles então possam disponibilizar não só em farmácias, mas também através de um protocolo do SUS que possa ser feito para que seja incorporado esse medicamento também na rede pública. E para finalizar, eu queria dizer que quando a gente recebe o diagnóstico de alergia alimentar, especialmente dos nossos filhos e das nossas filhas, é um baque muito grande, né? O alimento é o que mata a nossa fome, né? É muito difícil a gente inicialmente entender que aquilo que mata a nossa fome, de repente, é o que faz mal ao nosso filho, dependendo do tipo de alergia, pode até matar.
É muito difícil receber esse diagnóstico, não é fácil. Eu que já passei por isso 2 vezes, sei exatamente o quão pesado é receber esse diagnóstico. Mas tudo pode se tornar mais leve se a gente seguir determinados passos que vão nos ajudar nesse processo. Realmente a gente precisa se adaptar, a gente precisa se readequar, a gente precisa repensar algumas rotinas da nossa vida, mas são coisas que, se a gente fizer, especialmente com o apoio de outros profissionais, apoio de outras famílias, apoios de vários segmentos que hoje trabalham esse tema, as coisas se tornam mais fáceis ou menos difíceis. Então a gente precisa estar mais atento, né? Eu diria que a gente precisa estar 100% atento ao que a gente come, seja um produto industrializado, através da leitura de rótulos, seja um produto caseiro, feito por uma pessoa diferente, então a gente precisa procurar saber o que ela colocou naquele alimento, e se foi um produto industrializado, se ela leu o rótulo, ou tudo que estava por ali. A gente precisa... se a gente for viajar, se a gente for sair, se o nosso filho entrar para a escola, no nosso trabalho a gente precisa conversar sobre alergia alimentar, porque muitas vezes né, qual o pai, qual a mãe não precisou faltar ao trabalho porque o seu filho estava tendo uma reação alérgica ou teve uma reação alérgica e precisou socorrê-lo, né? Então a gente precisa conversar muito sobre esse tema em todos os lugares para ampliar o alcance e aumentar a conscientização sobre o que é alergia alimentar, quais são os riscos. Mesmo um paciente, mesmo um alérgico que não tenha o risco de uma reação grave, mesmo um alérgico com reações tardias, ele tem um impacto na qualidade de vida dele e ele tem um impacto no próprio desenvolvimento se ele não seguir uma dieta adequada. O único caminho para você evitar uma reação alérgica é não consumir o alimento que causa alergia. Não tem outra solução. Então é preciso conscientizar todas as pessoas à nossa volta desse problema, é preciso falar sobre isso, é preciso conversar sobre isso, e é isso que o Põe no Rótulo tem feito ao longo desses 5 anos, né? Ele tem não só trabalhado para ampliar a informação nos rótulos, conquista já alcançada, mas a gente tem trabalhado bastante, vai continuar trabalhando bastante para aumentar e ampliar essa conscientização sobre alergia alimentar e para que a gente possa trabalhar por outras políticas públicas de melhoria para os alérgicos alimentares. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada. Apoie a Semana de Conscientização sobre Alergia Alimentar. Apoie o PLS 608 de 2018, que está no Senado Federal. Vote no link no post fixado na fanpage do Põe no Rótulo. Boa noite, eu sou Juliana Pedrosa, eu sou psicóloga clínica, fui convidada pela Raquel Higg para participar do 2º Fórum Nacional sobre Alergia à Proteína do Leite de Vaca e falar um pouco sobre a temática das implicações subjetivas no enfrentamento das alergias alimentares no contexto escolar. Primeiramente, eu quero agradecer a Raquel pelo convite, né, e dizer que é com muita alegria que eu estou aqui falando um pouquinho, né, assim, de como que a psicologia pode de alguma forma contribuir, né, no enfrentamento das dificuldades e dos impasses, né, assim, que são aí de alguma forma colocados na vida, né, dessas famílias em que as crianças, né, são alérgicas alimentares, né. Além de psicóloga, né, assim, de psicóloga clínica, de acompanhar essas famílias no consultório, né. Eu também sou mãe de uma criança que tem alergia alimentar, né? Mas antes mesmo, né, de alguma maneira, né, ter enfrentado aí na minha vida pessoal toda essa dificuldade, né, colocada pela alergia alimentar, eu já atendia no consultório, né, crianças e adolescentes que de alguma maneira estavam aí às voltas
com algum tipo de transtorno alimentar, né, ou de impasse no campo da alimentação, como a descoberta de uma diabetes, né, assim, ou de uma alergia alimentar, né. É claro que na vida pessoal, né, eu ter enfrentado todas essas dificuldades que de alguma maneira, né, cada um de vocês aí precisam de lidar com ela no seu dia a dia, né, também me fez repensar muitas coisas, né, assim, inclusive no que diz respeito à minha prática profissional, né, de que maneira eu poderia auxiliar essas famílias, né, assim, e ajudar principalmente essa criança nesse momento aí, né, da infância e de entrada na escola, né, e de adaptação, né, a esse novo aí que surge, né, exigindo aí de alguma maneira, né, dessa criança uma maturidade às vezes muito precoce para lidar com algo, né, que é de uma responsabilidade muito grande, né, em que implica na verdade a sua vida, né? Alguns casos, né, de alergias alimentares, os sintomas eles são, né, muito graves, né, como a anafilaxia, né, e a reação da criança às vezes não se coloca apenas condicionada à ingestão, né, do alimento alergênico. Às vezes o contato com esse alimento, né, o manuseio desse alimento, ou, né, assim, o cheiro desse alimento no ar, né, assim, essa proteína no ar, pode levar essa criança a desenvolver, né, os sintomas da alergia e entre eles o quadro anafilático, né. Então a gente está falando de algo, né, que atravessa toda a vida dessa criança, né, todo o seu processo de introdução alimentar, né, e todo o seu processo de socialização, né. O ato de alimentar, né, é visto como um ato social, né, e se desde o início a alimentação dessa criança se coloca aí na perspectiva de uma restrição, né, as implicações disso vão aparecer também no processo de socialização dessa criança, né, da criança e da família, porque a princípio a gente sabe, né, que a criança é muito pequena, né, assim, não tem aí, né, muitos espaços sociais que ela possa de alguma maneira, né, frequentar, né, mas aos poucos, quando essa criança vai crescendo e ela vai fazendo, né, colegas, amigos na escola, no clube, né, o seu processo de socialização, né, vai ser sempre atravessado pelo fato dela não poder consumir alguns alimentos, né, o que a gente vai chamar de restrição dos alimentos alergênicos, né. Então, algumas coisas que parecem simples, né, para algumas pessoas, como por exemplo, tá com fome na rua, né, vamos comer, né, mineiro tem isso, né, vamos comer um pão de queijo, né, não pode, né, vai na casa de um coleguinha, né, e aí a mãe desse coleguinha oferece um bolo, essa criança não pode, né, na escola, quando ela está ali de alguma maneira, né, assim, sendo introduzida, entendendo e compreendendo a importância às vezes, né, assim, de dividir, de trocar, né, não pode dividir o seu lanche e às vezes também essa troca do brinquedo, dependendo da fase que a criança está, não é uma troca segura para essa criança, né, se ela está nessa fase que tudo que ela vê ela põe na boca, né, assim, e a outra criança de alguma maneira manipula aquele brinquedo com a mão, surge daquele alergênico, essa criança pode ter uma reação alérgica, né? Então, é importante a gente localizar, né, que o processo de socialização ele vai vir, né, assim, acompanhado de toda essa questão, né, da restrição alimentar
e ele vai ser de alguma maneira colocado de uma forma diferente para aquelas famílias em que seus filhos têm alergias alimentares, né? Algumas famílias, inclusive, restringem, né, nesse momento os seus laços sociais, né? A sua participação em eventos, em aniversários, em datas comemorativas, né? Em alguns ambientes que não a sua própria casa, né? Passam a ser sinônimos, né? De desgaste, de estresse, né? E de possibilidade dessa criança entrar em contato com algum alergênico e aí, consequentemente, né, assim, desenvolver os sintomas que não são nada agradáveis nem para a criança e nem para a família. O processo de alimentação, né, ele é sempre algo muito perceptível e observado por todos, né, assim, se a criança come bem, se a criança come mal, se a criança come muito, se a criança come pouco, né? E aí, quando a gente tem uma criança alérgica, é o que a criança pode comer, né? É essa que é a pergunta que é colocada o tempo todo para essa família e para essa criança. Eu posso, né? Assim, esse alimento vai me fazer mal, né? Algumas crianças desenvolvem muito pequenas, né? Assim, quando elas vão ser introduzidas, aí, né, vão iniciar o seu processo de introdução alimentar, elas desenvolvem às vezes uma rejeição a alguns alimentos e algumas texturas, né? Porque de alguma forma esse primeiro momento, né, do alimentar, né, assim, na vida dessa criança foi atravessado pela insegurança dos pais, pelo medo, pela angústia e pela dor, pelo desconforto, né, assim, que se dá em consequência aí, né, da ingestão da proteína que vem aí desenvolver o quadro alérgico, né, desencadear o quadro alérgico dessa criança. Então, todo esse estresse, né, assim, que é vivenciado pela família, por mais que a criança seja pequena, ela acaba também, né, sendo alvo aí diretamente, né, dessa angústia dos pais, né, assim, e dessa incerteza em relação, né, a esse processo de alimentação, né. A partir do momento que os pais são orientados por um profissional da saúde, conseguem verificar e excluir da alimentação dessa criança os alimentos alergênicos, isso vai diminuindo, né? Os pais vão de alguma forma, né, adaptando o seu modo, né, assim, de ser, né, adaptando a sua alimentação também para aquela criança, para que aquela criança possa de alguma maneira dentro, né, da própria família se sentir incluída e atendida nas suas necessidades especiais, né? Mas para além do contexto familiar, né, os espaços eles continuam sendo espaços de não inclusão, né, assim, espaços que podem causar aí uma insegurança tanto à criança quanto ao pai, né, aos pais. E qual é o espaço, né, que substitui aí a família, né, nos cuidados dessa criança? É a escola, né? Cada vez mais as crianças iniciam a sua vida escolar, né, mais novas, né? Por vários fatores, por necessidade, né, porque a mãe precisa de voltar às vezes a trabalhar e não tem com quem deixar essa criança, né, assim, às vezes porque não, mesmo a criança estando nova, né, assim, e os pais trabalhando, não tem um outro, né, adulto que possa ficar responsável por essa criança dentro da sua própria casa, né. Então são diversos atravessamentos aí que se colocam na vida desses pais, né, e principalmente às vezes dessa mãe, no momento em que a criança aí completa os seus 4 ou 6 meses e essa mãe precisa de retornar para o seu trabalho e não tem com quem deixar essa criança, né? A escola aparece como uma saída possível, né? Assim, como um espaço
que vai acolher essa criança, né? Mas na prática, às vezes, né, esse primeiro encontro da criança com esse outro espaço de socialização que é a escola, vem aí, né, acompanhado de todo aquele processo primeiro que essa família enfrentou no momento da descoberta da alergia, que era essa insegurança, do seu medo, da incerteza, né, assim, de às vezes não saber o que pode vir a acontecer com essa criança nesse novo ambiente em que ela não vai se sentir tão segura, amparada e protegida, né? Para a criança também esse novo ele é meio assustador, porque ali ela vai ter que lidar, né, realmente com o desconforto, né, assim, de ser diferente das outras crianças, de comer diferente, né, de não poder dividir o mesmo alimento, né, assim, ou às vezes, né, de não poder brincar com uma determinada criança no momento em que ela está consumindo um determinado alimento, né? Isso traz às vezes para a criança um sentimento, né, de não saber o que fazer, né, um sentimento às vezes de tristeza, né, e é importante então que a escola, quando vá pensar o processo de inclusão dessa criança, né, com os outros colegas, com a turma, com a comunidade escolar, né, considere esse ponto da alergia alimentar para que essa criança não fique, né, nesses momentos aí deixada a par, né, assim, nos momentos de confraternização, um simples momento às vezes de brincadeira com material pedagógico que contém a proteína do leite de vaca, né? Por exemplo, o giz, né? Assim, que se escreve no quadro, no chão, ou, né, assim, às vezes uma massinha ou uma tinta, né, que contém, por exemplo, glúten ou a soja, a criança não pode manipular, né? Ou o balão, né, que às vezes é muito utilizado nas brincadeiras infantis e que pode conter a proteína do leite de vaca, né? Então, todo o planejamento pedagógico, né, assim, não só a hora do lanche ou da merenda, deve ser repensado para que essa criança possa ser incluída, né? Quando a gente percebe a dificuldade, às vezes, da escola, né, em sair da caixinha, né, eu digo assim, né, em sair daquilo que é planejado, daquilo que já foi proposto, né, e opera na lógica, né, de deixar a criança sentada observando, ou às vezes, né, assim, de dizer para aquela criança, né, ah, você não pode, você entende, né, assim, então você vai ficar aqui observando, né, mesmo achando que esse discurso é um discurso de inclusão, né, e é um discurso importante, porque a criança tem que reconhecer às vezes a sua limitação, né? Quando a gente vê esse tipo de discurso, a gente consegue localizar quais são as implicações psíquicas do enfrentamento, né, assim, dessa alergia alimentar no contexto escolar, né? Então a gente vai estar diante de crianças, né, que podem de alguma maneira apresentar uma dificuldade muito grande, né, de querer permanecer na escola, né? Então são crianças que vão às vezes relatar para os pais que não querem ir para aula, que a aula, né, assim, é chata, é cansativa, né? Mas que não vão dizer às vezes do ponto principal, né, que é essa questão que se coloca aí pela vertente, né, da não inclusão, né, assim, pelo fato dela ser uma criança alérgica e ter uma restrição alimentar, né? Crianças às vezes, né, que vão, né, se colocar aí como crianças mais isoladas e às vezes podem ser compreendidas como crianças tímidas, né, e não necessariamente elas são, mas às vezes esse processo de distanciamento dos colegas, né, ou de estar mais solitária, né, mais quieta, né, se dá em função de um certo medo ou receio, né, de poder brincar com os colegas, por exemplo, após o lanche,
uma vez que seus colegas, né, não higienizaram as mãos após a merenda e o contato aí nessa brincadeira pode levar essa criança a ter uma reação alérgica, né? Então são aspectos muito sutis, né, a gente pode dizer, e que às vezes podem ser confundidos com outros tipos, né, assim, de problemas que aparecem aí, né, na relação da criança com a escola, né, assim, como eu disse para vocês, a timidez ou essa dificuldade de querer ir para a escola pode aparecer como uma dificuldade da criança de separar desses pais, mas o que às vezes está em jogo, né, é algo muito singular de cada caso, né, assim, e que está sempre associado ao aspecto da alergia alimentar e desse processo de inclusão que deve ser de alguma maneira, né, cuidado a cada caso, né? Então, cada criança vai ter aí, né, vamos assim dizer, o seu limite de compreensão sobre, né, o seu quadro alérgico, né? Cada criança vai ter aí o seu limite de compreensão sobre que alimento ela pode ou não consumir, né? É muito importante a gente não colocar, né, assim, a responsabilidade de saber o que pode e o que não pode comer na criança, porque a gente não pode esquecer que nós estamos tratando de crianças, né, não são de adultos, e que em algum momento, né, assim, essa criança pode titubear, né, vacilar aí, né, na sua certeza sobre, né, um alimento seguro, né, simplesmente porque ela é uma criança, né, e às vezes o coleguinha oferece algo que parece com aquilo que a mãe oferece em casa, né, assim, ou o coleguinha oferece algo e diz para essa criança que não tem aquela proteína, porque também ele não sabe, né, se tem ou se não tem, mas aparentemente ele acha que não, e a outra criança acredita, né? Às vezes pela simples curiosidade de experimentar algo diferente, né? Assim, a criança às vezes acaba comendo algo que não foi mandado pelos seus pais, né? Assim, ou que não foi feito pela escola de uma forma segura, né? Então, a gente não pode colocar a responsabilidade, né, assim, somente na conta da criança, né? Nós, enquanto adultos e educadores, né, ou profissionais da educação, nós precisamos de estar atentos, né, dentro da sala de aula e no contexto escolar como um todo, à movimentação dessa criança, né? Ao que ela pede, ao que ela solicita, né? A maneira como ela se porta aí nesse momento da merenda e das demais brincadeiras. E somos nós quem devemos alertá-la, né? Dos riscos de consumir ou de brincar com algum material pedagógico que contenha essa proteína, né? Assim, então, isso é um ponto importante, né? Porque a grande maioria dessas crianças, elas desenvolvem uma responsabilidade sobre a sua vida, né, assim, sobre as suas escolhas, né, muito precocemente, principalmente quando os pais, de alguma maneira, né, vão estar aí ao lado dessa criança, ensinando para ela, no seu processo de desenvolvimento, respeitando cada etapa desse processo, né, o que ela pode, o que ela não pode, o que significa fazer mal, né? Ou o dodói que aquela comida faz, ou que aquele alimento faz, né? Então, a criança, de alguma forma, ela já vai crescendo e entendendo, né, o ponto da sua restrição alimentar, né? Mas isso não implica que o professor não tenha que estar atento, né? Assim, não tem que pensar em estratégias pedagógicas que incluam essa criança, né? Porque ela sabe, não significa que ela não vai se sentir excluída no momento em que, por exemplo, eu chego na sala de aula, faço uma brincadeira e quem ganhar vai ganhar uma barra de chocolate. E ela não pode comer essa barra de chocolate. Então, faz diferença para essa criança, né? Um outro ponto que a gente vai poder considerar no que a gente vai, né, tá falando aí de implicações subjetivas, né? Sobre o enfrentamento dessa criança em relação à questão das festividades na escola, né? E das festividades que transcendem o espaço escolar,
mas que de alguma forma estão diretamente ligados ao espaço escolar, que são as comemorações de aniversário, as idas na casa dos coleguinhas, né? Assim, a ida ao cinema, a ida ao parquinho, que está sempre atravessado pela questão da alimentação. Vamos fazer um piquenique no parquinho, né? Vamos no cinema e depois a gente vai comer um sanduíche ou vai numa pizzaria, né? Assim, vamos fazer uma festa do pijama aqui em casa, né? Mas aí eu às vezes nunca penso que talvez aquele coleguinha, né, que tem aquela restrição alimentar, né, assim, não vai se sentir tão bem quando ele chegar aqui e não ter nada que eu possa oferecer para ele, né? Ou, né, assim, mas ele traz, né, assim, a merenda dele, ok. Mas a gente já consegue perceber, né, assim, a partir da escuta desses casos, que faz muita diferença para a criança quando, né, ela sai desse contexto familiar em que ela se sente segura e é recebida, né, e acolhida na sua diferença nesses outros espaços, como por exemplo o espaço escolar ou, né, esses espaços aí que tem de alguma maneira uma ligação com a escola, mas transcende o espaço escolar, que são as casas dos coleguinhas e as festividades, né? Então é importante a gente pensar nisso, que incluir não é só dar para a criança um alimento seguro, que incluir é a gente pensar em estratégias que impliquem aí o processo de socialização dessa criança, né? Então, às vezes, incluir é eu tratar o diferente como diferente, né? E não querer colocar esse diferente como igual a todo mundo, né? Quando eu, de alguma maneira, desconsidero o ponto da diferença, né? Assim, eu meio que anulo aí uma condição que essa criança, ou uma estratégia, ou uma saída que essa criança construiu para lidar com o seu impasse ou com a sua dificuldade, né? Por que não, às vezes, dentro da escola, a gente não considerar, né, assim, a importância de um lanche inclusivo, que todos possam comer, inclusive aquela criança que tem alergia alimentar, né? E não um lanche para todos e para ela diferente, né? A gente fala disso, assim, às vezes parece um ponto, né, bobo, né? Mas faz muita diferença, né? Isso sim a criança entende como afetivo, inclusivo, né? Como algo importante para ela, né? Uma outra questão que eu queria dizer para vocês, né, assim, é de como que a escola pode, de alguma maneira, ser, então, para a criança um lugar seguro e de confiança, né? E o primeiro passo para isso implica num diálogo aberto entre a família e a escola, né? É preciso que esses pais se coloquem aí como alguém, né? Assim, esses pais se coloquem como pessoas que estão dispostos, né, a estar do lado da escola, trabalhando junto aquilo que é preciso e necessário para que aquela criança possa, né, assim, ser incluída. Então, às vezes a gente cansa, né? Mas é importante falar uma, falar duas, falar três, né? Assim, é claro que eu não estou dizendo situações que vão colocar a vida da criança em risco, né? Mas eu estou dizendo quando, às vezes, né, a escola faz uma atividade, trata a questão da alimentação, mas esquece de comunicar a família, né? A importância de retratar e de dizer, olha, né? Assim, vamos pensar numa outra maneira de desenvolver essa atividade que não seja fazendo uma confraternização final com um lanche, né? Assim, às vezes a escola esquece de avisar os pais, né, que vai ter uma atividade na escola e que vai ser distribuído um chocolate, né? Assim, e essa criança às vezes recebe um chocolate que ela não pode comer, né? E ela fica meio sem saber o que ela vai fazer com aquilo, né? Algumas têm até medo de encostar no chocolate porque reagem ao toque e ficam um pouco, né, apavoradas. Então isso é importante, né? A escola precisa de ser um espaço inclusivo e os pais precisam de estar ali do lado da escola como aqueles que vão, de alguma maneira, orientar esses professores, né? Assim, e vão lembrá-los da importância desse processo de inclusão, né? Essa parceria, ela é fundamental para que a criança se sinta acolhida, né? Eu falo uma coisa para os meus pacientes, né, para as famílias que eu acompanho, que não dá
para a gente cuidar, né, e criar estratégias e saídas para os impasses que são aí encontrados nessa caminhada, sem entender o que é alergia alimentar, né? Então, eu preciso dizer para a escola o que é isso, né? E às vezes eu preciso de construir com a escola as melhores saídas e me oferecer aí como alguém que vou estar sempre à disposição para poder dizer, para poder contribuir, para poder informar, né? Isso faz diferença, né? Assim, essa boa relação da escola com a família implica, né, nesse lugar acolhedor e afetivo que a criança precisa de ter aí nesse ambiente, né? É isso, gente, que eu queria deixar para vocês, né, assim, essa contribuição em dizer que é fundamental, né, a gente pensar aí em como que a psicologia pode, de alguma forma, né, assim, com o seu saber, contribuir para que esse processo, né, assim, tanto de inclusão no espaço escolar, quanto de enfrentamento das dificuldades que são colocadas na vida dessa criança, dessa família, né, possam ser enfrentadas de uma forma menos sofrida, né. Nós, profissionais da psicologia, né, estamos aí, de alguma maneira, sempre implicados, né, assim, com essas questões subjetivas e com a causa desse sujeito, né. E eu estou à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas que possam ter ficado aí, né, nessa conversa. O meu e-mail é juliana.marcondes@yahoo.com.br e eu me coloco aí à disposição de vocês, né? Agradeço mais uma vez a Raquel, né? E que vocês possam aí ter um bom fórum, né? Obrigada. Pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês conosco aqui hoje. Conforme eu falei com vocês hoje no começo, a gente ia bater um papinho mais breve no final do segundo dia de fórum, porque eu queria explicar algumas coisas para vocês. Quando a gente começou a pensar lá atrás, nesse segundo fórum, a gente procurou, lógico, os melhores profissionais para trazer as melhores informações, as informações de uma forma consciente, concisa e segura. A minha ideia, a princípio, era contar um pouquinho para vocês sobre a festa de um ano do João Ricardo, sobre a nossa primeira viagem juntos, que é uma coisa que eu tenho certeza que toda mãe fica preocupada, pensa o que ele vai comer, como que vai comer, o que ele vai fazer. E eu ainda vou trocar uma ideia rapidinho sobre isso com vocês, mas surgiram tantas dúvidas no meu e-mail durante o processo de inscrição que eu queria brincar de dividir um pouquinho isso com vocês, tá? Uma dúvida muito recorrente, eu acho que chegou para mim até pela quantidade de informações que eu publico, que eu falo mesmo no meu dia a dia de consultório, de vida, de mãe, sobre o uso dos probióticos nas alergias alimentares. E aí eu vejo dois cenários que a gente precisa pontuar de forma bem distinta, tá? Primeiro é o nenenzinho alérgico, que não tem uma flora bacteriana formada ainda. A gente pensava até pouco tempo atrás que as crianças nasciam com o intestino estéril. Hoje a gente sabe que a criança já nasce com uma pequena colonização intestinal. Mas mesmo assim, essa criança vai ter a flora bacteriana dela residente, que são os tipos de bactéria que ela vai ter no intestino ao longo de toda a vida, formada até os 3 anos de idade. Então isso já seria um ponto sensacional para a gente tratar essa criança com probiótico, dar boas cepas, pensar em produção de mucina, pensar em evitar doenças crônicas lá na frente, em ter um metabolismo acontecendo melhor, na vida adulta uma sinalização de triptofano via nervo vago para o sistema nervoso central. Isso já seria sensacional. Mas aí a gente pega um nenenzinho que não tem uma flora bacteriana adequada, que tem um intestino muito imaturo. Os 3 primeiros meses de vida da criança são considerados até uma esterogestação. O ser humano é o único mamífero que não nasce pronto. Então, a gente tem um período de maturação depois do nascimento. E muitas vezes esse intestino imaturo, quando entra em contato com uma proteína do leite de forma muito antecipada, ele pode vir a ter uma absorção de fragmentos maiores de proteína que vão disparar o sistema imune. Então, quando você faz uma flora bacteriana adequada, você tem uma produção de mucina adequada, você melhora as tight junctions, que são as junções fortes do intestino, e essa criança tende a ter uma imunidade melhor.
Ponto. Isso aí eu acho que toda mãe gostaria do seu filho. O outro cenário é uma criança maior, alérgica, que a gente precisa pensar em duas coisas. Será que essa criança tem uma alimentação adequada? Será que ela está conseguindo consumir fibras, frutas, verduras e legumes de forma adequada? Será que essa criança fez uma flora bacteriana de forma adequada? Será que ela foi exposta a uma maturação intestinal de forma adequada? E será que essa criança tem um super crescimento bacteriano no intestino? Será que essa criança tem um super crescimento de fungos no intestino? Você vai falar, fungos, fungos, tá? Nós adultos, as crianças, os adultos jovens, podem ter um crescimento exacerbado de fungos no intestino. Isso pode fazer muito mal para a criança. Isso vai tornar uma barreira do intestino não tão saudável, não tão legal. A produção de mucina e de outros polissacarídeos de cadeia curta vai ser ruim, tá? Então, a gente precisa melhorar isso, a gente consegue melhorar isso através de probiótico. Probiótico não vai gerar cura de alergia alimentar, tá, gente? Ele vai gerar uma melhora da imunidade, uma melhora da barreira intestinal. E com isso, pode ser que a tolerância oral da criança aconteça mais rápido, pode ser que a criança tenha menos reações secundárias, tá? Ela vai pegar menos gripe, ela vai pegar menos virose, então ela vai desestabilizar menos alergicamente por conta de outras questões que não alimentares. Então isso eu acho que são questões que precisam ser pontuadas e que são muito bacanas para a gente falar. Crianças com IgE mediado têm a tolerância imunológica? Tem. Muitas mãezinhas me perguntaram isso, preocupadas, com medo. Ai, mas meu filho é IgE mediado, ele não vai ter cura? Vai. A cura, a tolerância oral, vem para a grande maioria das pessoas, tá? Quando? Cada criança vai ter seu tempo. Cada criança vai dar sinais de melhora no seu devido momento. E aí cabe ao profissional que está acompanhando essa criança poder verificar o melhor momento de fazer um teste de provocação oral, poder ver o melhor momento de trazer essa proteína de volta para a criança. Uma outra dúvida muito recorrente aqui, gente, foi sobre limpeza de traços nos alimentos, nos utensílios. A grande maioria das crianças não vai reagir a traços, tá? A grande maioria das crianças vai reagir somente à proteína. Não existe, não tenho conhecimento e não conheço outros profissionais da área que estejam no mundo das alergias alimentares que saibam sobre retirada de traços de leite com substâncias ácidas, tá? Eu acredito que essas substâncias ácidas caseiras ou de uso caseiro, de uso doméstico, não são capazes de fazer uma degradação proteica adequada. Então, não existe nenhum órgão, nenhum estudo que fale que a gente precisa fazer uma higienização, porque seria o termo certo, tá, gente? Vamos pensar em alimento não em bom estado de conservação, não contamina outros alimentos. A gente precisa fazer as coisas de forma mais clara, tá? O leite não contamina nenhuma substância. Ele apenas está presente, ele não é benéfico para aquela criança. Ele pode sim trazer reações severas e graves, mas ele não é um micro-organismo que vai contaminar aquele alimento. Então, a limpeza dos utensílios, forno, geladeira, fogão, com substâncias ácidas não é indicado, não tem nenhuma comprovação disso, tá? Vamos lá para a próxima dúvida. A maioria das crianças não reage a traços, já falei com vocês. Então, assim, olha, eu juntei todos os e-mails que eu recebi nessas questões, tá? Outra coisa aqui, ó. Leites vegetais. Leites vegetais também não geram cura de alergia à proteína do leite de vaca, tá? Não são indicados para crianças menores de 1 ano. Se a criança não pode ser amamentada, existem fórmulas infantis específicas para isso, tá? Sejam com proteínas extensamente hidrolisadas, sejam à base de arroz ou sejam à base de aminoácidos. Aí cabe ao pediatra, que vai identificar e prescrever essa fórmula adequada para a criança, juntamente com a nutricionista, tá bom? Então, assim, a partir de 2 anos, a criança pode consumir os leites vegetais de forma tranquila. Basta que a mãe observe se a criança não reage a nenhum das nuts, né? Das castanhas ou ao coco,
Não é comum que isso aconteça, mas pode acontecer. A gente tem leites que são enriquecidos com cálcio hoje no mercado. Porque uma outra dúvida é o seguinte, como que a soja, normalmente a gente fala em alergia a leite de vaca, a gente já suspende a soja, porque a criança com o intestino muito imaturo, ela vai fazer uma reação cruzada da proteína do leite com a proteína da soja. Então o corpo vai entender que a soja é uma alérgeno alimentar para aquela criança naquele momento. Não quer dizer que a criança vai ser alérgica à soja. Mas quer dizer que naquele momento a reação cruzada para ela pode ser muito ruim. Então a gente faz essa exclusão. E é muito importante que a mãe, em determinados momentos, converse com o profissional que está acompanhando essa criança, explique para ele o que está acontecendo, quais são os sintomas, tá? E ela vai saber, vai ser bem orientada dessa forma. Os leites vegetais, de uma forma geral, enriquecidos, são boas opções para a criança. E uma outra coisa que é fundamental, gente, que a mãe faça, é ler rótulo, tá? Hoje, graças aí ao Põe no Rótulo, a gente tem informações bem concisas, seguras, na rotulagem dos alimentos, mas essa rotulagem, ela é feita das empresas. Os alimentos que não são industrializados não vão ter rotulagem, então é importante que a mãe saiba identificar quais são os nomes do leite nos alimentos, que não está escrito leite, tá bom? Ela precisa ver isso, ela precisa contactar quem está fazendo esse alimento para saber se tem traço ou não, caso a sua criança reaja a traço. Algumas pessoas estão me perguntando sobre o teste de provocação oral. O teste de provocação oral é a reintrodução do leite, no caso, para a criança, para ver se ela continua reagindo daquela forma ao leite. Reagindo, a gente retoma a dieta. Quem vai definir o ponto e o momento e a forma de ser feito o TPO, o teste de provocação oral, é o médico. Tá? Não façam teste sozinhos por conta própria em casa. Isso pode colocar a vida da criança em risco, pode desestabilizar a criança e pode não ser a melhor opção. Então, vou parar por aqui, vou responder somente essas dúvidas hoje. Quinta-feira espero vocês às 8 horas da noite, vamos bater um papo com a Carla Maia. E aí vou contar um pouquinho para vocês da festa de 1 ano do João Ricardo. E surgindo qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, entra aí no Fale Conosco, manda um e-mail para mim, manda um WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, que eu vou ter maior disponibilidade em ajudar e transferir o conhecimento que eu tenho para vocês com todo o meu carinho. Um abraço, um beijo a todas as mamães de alérgico. Tamo juntos, vamos caminhar de mãos dadas, porque a vida com alergia alimentar ela pode ser sim alegre, suave e saudável. Eu sou muito feliz, graças a Deus. Eu tenho um filho muito feliz, graças a Deus. Alérgico? Múltiplo, sim. Mas feliz, saudável, uma criança que se desenvolve de forma plena. Uma criança que é só risada. Então eu tenho certeza que é isso que vocês querem para os seus filhos. E é isso que eu estou aqui para colaborar com vocês. Boa noite.